Quem é o devorador em Malaquias, capítulo 3, verso 11? Vamos ver? Quem é o devorador? O devorador é um demônio? Este é o devorador que devorava as plantações do campo. Embora seja feio e tenha chifres, jamais o devorador citado em Malaquias capítulo 3, verso 11, seria um demônio. Se só o dinheiro pode repreender o devorador, o gafanhoto, o suposto diabo, então onde fica a autoridade suprema do nome do Senhor Jesus Cristo? Seria o dinheiro mais poderoso que o nome do Senhor Jesus? Vamos analisar os capítulos de Malaquias a seguir. Malaquias capítulo 3, verso 10 em diante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos adivinha a maior abastança. Também por amor de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Nestes versículos temos duas coisas interessantes. O livro de Malaquias foi escrito com repreensão ao povo de Israel, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, Malaquias capítulo 1, verso 1, e especialmente aos sacerdotes corruptos. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, como está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2. Deus rejeita a oferta dos sacerdotes levitas, como está escrito em Malaquias capítulo 2, verso 3. Eis que reprovarei a vossa semente. Estavam ofertando animais coxos, cegos, mudos e defeituosos, como está escrito em Malaquias capítulo 1, dos versículos 7 a 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Por que ofereceis animal cego, coxo ou enfermo, para sacrifício dos pecados? Oferta de purificação de pecados, imperfeita a Deus. Os sacerdotes levitas violaram a aliança de Deus com Levi, como está escrito em Malaquias capítulo 2, dos versículos 4 a 6. Os sacerdotes levitas estavam desviados e infiéis com suas esposas, como está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 4 a 17. Em Números capítulo 34, podemos ver a distribuição de herança na terra de Canaã. E a tribo que não recebeu terra como herança foram os levitas. E a aliança de Deus com os levitas foi de comer dos dízimos alimentos das demais tribos de Israel, dos israelitas que tinham terra, exceto os levitas, para o serviço sacerdotal, na tenda da revelação do tabernáculo. A aliança foi dada por Deus e proibiu os levitas de trabalharem, separou-os e os deu os dízimos de alimentos como porção de sua herança em Israel. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus, como está escrito em Números capítulo 8, versículo 14. A escolha dos levitas e os tesoureiros, administradores dos alimentos trazidos pelas outras tribos onde eram estocados nas câmaras, nos depósitos de alimento, ou seja, casa do tesouro. E eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação, como está escrito em Números capítulo 18, versículo 21. O dízimo era dado em alimentos. Então todo o Judá, ou judeu, trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros, onde se estocava os dízimos, alimento de animais e vegetais, e distribuiu aos levitas, como está escrito em Neemias, capítulo 13, versículo 12. O dízimo era dado em animais. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, ou seja, o 10º animal, que era o dízimo, será santo ao Senhor, entregue aos levitas, como está escrito em Levítico, capítulo 27, verso 32. O dízimo era dado anualmente, uma vez por ano. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente,
que a cada ano se recolhe do campo, ou seja, frutos da terra. Ou seja, dinheiro não nasce na terra. O dízimo era anual e não mensal, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. O dízimo trienal, ou seja, o dízimo do terceiro ano, era para órfãos, viúvas, levitas e estrangeiros. Então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem, fiquem satisfeitos. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, dos versículos 11 a 13, e Deuteronômio, capítulo 26, verso 12. No sétimo ano, Israel não trazia dízimos aos levitas. Devido ser o ano sabático, a terra descansava, ninguém plantava, e nesse ano não se dava o dízimo durante um ano, como está escrito em Levítico, capítulo 25, verso 1 ao 5. Ou seja, comia do dízimo do terceiro e do quinto ano, dos depósitos de alimentos estocados nas câmaras levíticas. Em Malaquias capítulo 3, notamos que Deus manda trazer somente dízimos, alimento animal e vegetal, para as câmaras do depósito do templo, ou seja, a casa do tesouro, para que haja comida, alimento animal e vegetal ou mantimento em minha casa. Câmaras onde se estocava os dízimos, alimentos. Dízimos, alimentos para sustento dos levitas, aliança de vida e paz. Ofertas, animais sem defeito, para servir de holocausto ao Senhor, para perdão de pecados dos israelitas na lei de Moisés. Em Malaquias capítulo 3, dos versículos 5 a 7, os sacerdotes levitas, desviados dos estatutos, são repreendidos, e Deus os chama de ladrão, porque corromperam a aliança de Deus com a tribo de Levi. Em Malaquias capítulo 3, versículo 9, eles atraem maldição devido à violação da aliança, e a nação de Israel é acusada de roubar a Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação levita israelita. Não se refere às nações, e sim a uma só nação, ou seja, nação israelita, ou seja, nação de judeus. Comparando Malaquias 3, verso 12. Malaquias capítulo 3, verso 10 ao 12. Trazei todos os dízimos, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos, ou seja, alimentos, animais, grãos, trigo, mosto, azeite. Dinheiro nunca foi pedido como dízimo. A casa do tesouro, câmaras do depósito de alimento central do templo levita, onde se armazenava o grão, o trigo, o azeite, o mosto, os alimentos, a comida. Para que haja mantimento na minha casa, mantimentos, produtos alimentares, alimento vegetal e animal, comida. E depois fazei prova de mim nisto. Fazer prova no sentido de crer que não precisa reter alimentos, deixando os levitas desamparados, porque Deus daria muita colheita para fartar, satisfazer a todos. Também fala no sentido de fazer prova, ou seja, experimentai, provai, como se fosse provar algo, de modo literal, a sentir o gosto do mesmo. Abrir as janelas do céu, referente a derramar chuva sobre a terra, molha a terra, como está escrito em Gênesis capítulo 7, dos versículos 11 a 12, e Gênesis capítulo 8, versículo 2. Derramar chuva para crescer o fruto da terra. Nada a ver com bens materiais, casa, carro, empresa, fazendas, ou qualquer bem material. Nem todos eram agricultores, mas era uma bênção para todos os israelitas quando chovia. Derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Fazer prosperar os campos de modo a ter fartura, dobrar ou triplicar a colheita para abastecer as câmaras de estocagem de alimentos, para que possam dar aos levitas, órfãos, viúvas e ao estrangeiro, sem precisar reter, guardar, com medo de faltar. Até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Deus promete fazer crescer tanto o fruto da terra, e nem haveria espaço nos depósitos do templo, as câmaras da casa do tesouro, para armazenar tanta quantidade que colheriam na safra. E por causa de vós repreenderei o devorador,
para que não coma o fruto da terra, e a vide do campo não seja estéril, ou seja, que a planta e a vide possa dar frutos, diz o Senhor dos Exércitos. O devorador é um demônio? Veja quem é o devorador. Este é o verdadeiro devorador que devora as plantações do campo, embora seja feio e tenha chifres. Jamais o devorador citado em Malaquias, capítulo 3, verso 11, seria um demônio. Se só o dinheiro pode repreender o devorador, o gafanhoto, o suposto diabo, onde então fica a autoridade suprema do nome do Senhor Jesus? Seria o dinheiro mais poderoso que o Senhor Jesus? Repreenderei o devorador, que não é o diabo, e sim um gafanhoto devorador, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 11. Não é dinheiro que faz isto, é o próprio Deus que repreende o inseto. Devorador, segundo a Bíblia, nunca foi demônio, e sim gafanhoto, que Deus enviava como pragas à terra para castigar o povo, e estes gafanhotos, Deus o chamava de o meu grande exército. Se fosse demônio, você acha que Deus enviaria demônios contra seu povo? Como está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 22 a 27. E eu repreenderei o devorador, ou seja, o gafanhoto, e espantarei a praga do meio da vossa plantação, gafanhotos. E todas as nações, ou seja, outros países, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, ou seja, produzirá muito alimento, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus fala de outras nações observando a prosperidade de Israel, mediante a obediência de observarem os estatutos, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 12. Em Hebreus, no capítulo 7, 8, 9 e 10, deixa bem claro a questão do sacerdócio perfeito, que quando mudado o sacerdote levítico, veio o de Cristo. E mudando o sacerdócio, se muda a lei, como está escrito em Hebreus, capítulo 7, verso 12. Portanto, notamos, após a ressurreição de Cristo, não há ninguém dando dízimos em dinheiro, sendo que já existia dinheiro. Exemplo, Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, em Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15. Porque o Senhor Jesus foi traído por 30 moedas, e a viúva ofertou 2 moedas. Mas dízimos foi mencionado em alimentos, hortaliças, endro, cominho e hortelã, em Mateus capítulo 23, verso 23. Jamais em dinheiro. E o próprio Senhor Jesus relatou que o dízimo era da lei para o povo de Israel, o mais importante da lei, como está escrito em Mateus capítulo 23, verso 23. O apóstolo Paulo não mencionou dízimos, nem outros apóstolos a prática de colher dízimos, alimento, em forma de dinheiro mensal. Em Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo pede donativos para suprir necessitados e deu aos pobres, e não para manter despesas de instituições religiosas. Em Atos capítulo 4, versículo 32 em diante, notamos a generosidade dos irmãos vendendo tudo e depositando aos pés dos apóstolos, para que se fosse feito distribuição aos necessitados, de forma a não haver necessitados entre eles. Esta é a justiça que excede a dos fariseus religiosos, que apenas punham seus dízimos das hortaliças e achavam que estavam cumprindo sua parte. Em Mateus capítulo 23, verso 23 e Lucas capítulo 18, verso 12. A prática dos fariseus mostra religiosidade e eles não praticavam a fé. De fato, que quem diz que dizimar é um ato de fé é engano, porque os fariseus dizimavam, mas não praticavam a fé e maltratavam as pessoas como fez com o publicano. Moisés não pagou o dízimo durante 40 anos. Jó nunca dizimou e era próspero. Abraão só deu dízimo uma única só vez, para poder atravessar as terras dos Jebuseus. E não foi em dinheiro, foi despojos, sobra de conquista de guerra, dízimo de sangue após matar os reis e tomar seus bens, e não era seu patrimônio. Jacó prometeu dar dízimo, voto, em Gênesis capítulo 28, dos versículos 20 a 22. A Bíblia não fala que ele cumpriu, ou seja, nunca deu dízimo.
A Abraão não foi a suposta casa do tesouro, câmara de estocagem de alimentos dos levitas, que não é igreja, mas Melquisedeque lhe saiu ao encontro para receber sua parte, devido ser rei de Salém, e receber porque passava em tal parte, ou seja, pagou um pedágio para passar pelas terras dos Jabuseus, imposto semelhante ao que o Senhor Jesus nos ensinou a pagar a César. Isto é, o Senhor Jesus mandou sermos fiéis ao Estado e não sonegar impostos. Os cobradores de impostos, como Zaqueu, e essa classe de trabalhador não pagava dízimo. Ao se converter, restituíram 4 vezes mais aos que haviam defraudado. E foi nisto que o Senhor Jesus afirmou: hoje houve salvação nesta casa. Repare que o Salvador não o mandou dar dízimos. Todas as vezes que você quiser dar algo a Deus e retribuir a Deus com gratidão, faça isto dando ao seu próximo, pois assim estará cumprindo a palavra na íntegra, conforme Mateus capítulo 25 deixa bem claro esta questão. O dízimo era vendido por dinheiro, devido à distância de levar os animais e vegetais, onde o Senhor escolhera para santificar o seu nome. E o próprio dizimista comia dos seus dízimos, administrava o dízimo. Hoje em dia, quem come dos dízimos que nunca foi dinheiro são os pastores, que administram os supostos dízimos, dando ordem, que é no que será empregado os dízimos do povo. Estes ditos sacerdotes, que não são levitas, pastores, não são israelitas, levíticos, nem exercem função sacerdotal superior a qualquer irmão que seja. Porque disse o Senhor Jesus: todos sois irmãos, como está escrito em Mateus capítulo 23, verso 8. E muito menos têm eles, os supostos levitas pastores, o direito de administrar o dízimo pessoal de cada um. Quanto a sacerdotes, sabemos que todos nós somos, depois de Cristo nos fazer um sacerdócio real, nação santa, povo eleito de Deus, passamos a ter livre acesso ao Pai através de Cristo, que, na sua morte, que nos separava, foi rasgado de alto a baixo a lei de Moisés, a saber, o véu que separava o lugar santo, local onde entravam os sacerdotes levitas, do lugar santíssimo, onde só entrava o sumo sacerdote levita, uma vez por ano, para oferecer sacrifício de animais e ofertas queimadas pelo pecado do povo. Os arranjos e reparações do templo eram feitos com ofertas dadas pelos israelitas judeus no gasofilácio, para pagar oficiais trabalhadores, carpinteiros, construtores e pintores, e não eram levitas, como está escrito em 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 1, 1 Reis, capítulo 22. Paulo recebeu muitas vezes a ajuda da igreja da Macedônia, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9. Mas era para suprir, se manter, e não era salário mensal, como se estivesse numa empresa. Paulo trabalhava, e em nada pesava os irmãos e a igreja. Se o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, será que nesta parte os pastores imitam a Paulo? E em 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo cita o Salmo 112, verso 9, onde fala da generosidade com os mais pobres. Ele espalhou, deu aos pobres necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exalta em glória, como está escrito em Salmos capítulo 112. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, verso 9. Nada falou de dízimos em dinheiro, e sim contribuições voluntárias, para suprir, amparar os que não têm, algo que é totalmente visto por Deus. O apóstolo Paulo faz um ajuntamento para distribuir aos pobres. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, pela graça. Ora, a lei não é da fé, ou seja, a lei não é da graça de Cristo, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá, ou seja, o homem que viver da graça viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como está escrito em Gálatas capítulo 3, dos versos 10 a 13.
E em Gálatas capítulo 5, dos versículos 1 a 5, está escrito assim: Estais, pois, firmes na liberdade, graça com que Cristo nos libertou da lei de Moisés, e não torneis colocar-vos debaixo do jugo da servidão à lei de Moisés. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que, se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei, ou seja, 613 leis da lei de Moisés. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, como está escrito em Gálatas capítulo 5, dos versículos 1 a 4. Porque um pouco de fermento leveda, ou seja, um pouco de impureza, que no puro e santo torna impuro e deixe de ser santo, porque a fé em Jesus Cristo opera o amor. Portanto, se você busca servir a Deus em espírito e verdade, é melhor começar a ler a Bíblia e questionar todo esse sistema religioso, pois o intuito deles é apenas arrecadar dinheiro, a salvação fica em segundo plano, são mercenários em busca de riqueza desta terra e, se possível, vão mentir e enganar até os santos escolhidos de Deus. Irmãos, muito cuidado com eles. Quando alguém começar a afirmar que o dízimo em forma de dinheiro é bíblico, faça essas 3 perguntas e aguarde a resposta. Primeira pergunta: me mostra na Bíblia quando foi mudado o dízimo alimento do campo vegetal, como está escrito em Levítico, capítulo 27, dos versos 32, e em Neemias, capítulo 13, versículo 12. Foi convertido para dízimo em forma de dinheiro. Segunda pergunta: e o dízimo da colheita, que era anual, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, e do terceiro ano, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, verso 12, passou a ser mensal. Terceira pergunta: e se você ou teu pastor deixam de colher o dízimo, que não era dinheiro, no 7º ano? Porque a lei de Moisés exige que todos não deem dízimo no 7º ano, durante um ano, como está escrito em Levítico, capítulo 25, dos versículos 1 a 5. Me responda essas perguntas e me mostre na Bíblia aonde está escrito toda essa mudança. Caso não respondam, então é confirmado que dízimo nunca foi dinheiro a ser pago ao líder religioso, e mais uma mentira sobre o dízimo foi descoberta. Que a graça e a paz do eterno Deus seja com todos vós. Celeiros, onde se estocava os dízimos, alimento de animais e vegetais, e distribuiu aos levitas, como está escrito em Neemias, capítulo 13, versículo 12. O dízimo era dado em animais. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, ou seja, o 10º animal, que era o dízimo, será santo ao Senhor, entregue aos levitas, como está escrito em Levítico, capítulo 27, verso 32. O dízimo era dado anualmente, uma vez por ano. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que a cada ano se recolhe do campo, ou seja, frutos da terra. Ou seja, dinheiro não nasce na terra. O dízimo era anual e não mensal, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. O dízimo trienal, ou seja, o dízimo do terceiro ano, era para órfãos, viúvas, levitas e estrangeiros. Então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem, fiquem satisfeitos. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, dos versículos 11 a 13, e Deuteronômio, capítulo 26, verso 12. No 7º ano, Israel não trazia dízimos aos levitas. Devido ser o ano sabático, a terra descansava, ninguém plantava, e nesse ano não se dava o dízimo durante um ano. Como está escrito em Levítico, capítulo 25, verso 1 ao 5. Ou seja, comia do dízimo do terceiro e do 5º ano, dos depósitos de alimentos estocados nas câmaras levíticas. Em Malaquias capítulo 3, notamos que Deus manda trazer somente dízimos, alimento animal e vegetal, para as câmaras do depósito do templo, ou seja, a casa do tesouro, para que haja comida, alimento animal e vegetal, ou mantimento, algo, de modo literal, a sentir o gosto do mesmo.
abrir as janelas do céu, referente a derramar chuva sobre a terra, molha a terra, como está escrito em Gênesis capítulo 7, dos versículos 11 a 12, e Gênesis capítulo 8, versículo 2. Derramar chuva para crescer o fruto da terra. Nada a ver com bens materiais, casa, carro, empresa, fazendas, ou qualquer bem material. Nem todos eram agricultores, mas era uma bênção para todos os israelitas quando chovia. Derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Fazer prosperar os campos de modo a ter fartura, dobrar ou triplicar a colheita para abastecer as câmaras de estocagem de alimentos, para que possam dar aos levitas, órfãos, viúvas e ao estrangeiro, sem precisar reter, guardar, com medo de faltar, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Deus promete fazer crescer tanto o fruto da terra que nem haveria espaço nos depósitos do templo, as câmeras da casa do tesouro, para armazenar tanta quantidade que colheriam na safra. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não coma o fruto da terra, e a vide do campo não seja estéril, ou seja, que a planta e a vide possa dar frutos, diz o Senhor dos Exércitos. O devorador é um demônio? Veja quem é o devorador. Este é o verdadeiro devorador que devora as plantações do campo, embora seja feio e tenha chifres. Jamais o devorador citado em Malaquias, capítulo 3, verso 11, seria um demônio. Se só o dinheiro pode repreender o devorador, o gafanhoto, o suposto diabo, onde então fica a autoridade suprema do nome do Senhor Jesus? Seria o dinheiro mais poderoso que o Senhor Jesus? Repreenderei o devorador, que não é o diabo, e sim um gafanhoto devorador, como está escrito. Quem é o devorador em Malaquias, capítulo 3, verso 11. Vamos ver? Quem é o devorador? O devorador é um demônio? Este é o devorador que devorava as plantações do campo. Embora seja feio e tenha chifres, jamais o devorador citado em Malaquias, capítulo 3, verso 11, seria um demônio. Se só o dinheiro pode repreender o devorador, o gafanhoto, o suposto diabo, então onde fica a autoridade suprema do nome do Senhor Jesus Cristo? Seria o dinheiro mais poderoso que o nome do Senhor Jesus? Vamos analisar os capítulos de Malaquias a seguir. Malaquias, capítulo 3, verso 10 em diante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos adivinha a maior abastança. Também por amor de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Nestes versículos temos duas coisas interessantes. O livro de Malaquias foi escrito com repreensão ao povo de Israel, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, Malaquias capítulo 1, verso 1, e especialmente aos sacerdotes corruptos. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, como está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2. Deus rejeita a oferta dos sacerdotes levitas, como está escrito em Malaquias capítulo 2, verso 3. Eis que reprovarei a vosso alimento em minha casa, câmaras onde se estocava os dízimos, alimentos. Dízimos, alimentos para sustento dos levitas, aliança de vida e paz. Ofertas, animais sem defeito, para servir de holocausto ao Senhor, para perdão de pecados dos israelitas na lei de Moisés. Em Malaquias capítulo 3, dos versículos 5 a 7, os sacerdotes levitas, desviados dos estatutos, são repreendidos, e Deus os chama de ladrão, porque corromperam a aliança de Deus com a tribo de Levi.
Em Malaquias capítulo 3, versículo 9, eles atraem maldição devido à violação da aliança e a nação de Israel é acusada de roubar a Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação levita israelita. Não se refere às nações, e sim a uma só nação, ou seja, nação israelita, ou seja, nação de judeus. Comparando Malaquias 3, verso 12. Malaquias capítulo 3, verso 10 ao 12. Trazei todos os dízimos, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos, ou seja, alimentos, animais, grãos, trigo, mosto, azeite. Dinheiro nunca foi pedido como dízimo. A casa do tesouro, câmaras do depósito de alimentos central do templo levita, onde se armazenava o grão, o trigo, o azeite, o mosto, os alimentos, a comida. Para que haja mantimento na minha casa, mantimentos, produtos alimentares, alimento vegetal e animal, comida. E depois fazei prova de mim nisto. Fazer prova no sentido de crer, que não precisa reter alimentos, deixando os levitas desamparados, porque Deus daria muita colheita para fartar, satisfazer a todos. Também fala no sentido de fazer prova, ou seja, experimentai, provai, como se fosse provar vossa semente. Estavam ofertando animais coxos, cegos, mudos e defeituosos, como está escrito em Malaquias capítulo 1, dos versículos 7 a 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Por que ofereceis animal cego, coxo ou enfermo, para sacrifício dos pecados? Oferta de purificação de pecados, imperfeita a Deus. Os sacerdotes levitas violaram a aliança de Deus com Levi, como está escrito em Malaquias capítulo 2, dos versículos 4 a 6. Os sacerdotes levitas estavam desviados e infiéis com suas esposas, como está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 4 a 17. Em Números capítulo 34, podemos ver a distribuição de herança na terra de Canaã. E a tribo que não recebeu terra como herança foram os levitas. E a aliança de Deus com os levitas foi de comer dos dízimos alimentos das demais tribos de Israel, dos israelitas que tinham terra, exceto os levitas, para o serviço sacerdotal, na tenda da revelação do tabernáculo. A aliança foi dada por Deus e proibiu os levitas de trabalharem, separou-os e os deu os dízimos de alimentos como porção de sua herança em Israel. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus, como está escrito em Números capítulo 8, versículo 14. A escolha dos levitas e os tesoureiros, administradores dos alimentos trazidos pelas outras tribos onde eram estocados nas câmaras, nos depósitos de alimento, ou seja, casa do tesouro. E eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação, como está escrito em Números capítulo 18, versículo 21. O dízimo era dado em alimentos. Então todo o Judá, ou judeu, trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite, aos